No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Quagmire acabou descobrindo que tinha uma filha. E já depois de um tempo cuidando dela, ele chegou a ficar totalmente exausto. E então considerou perguntar a Peter se queria adotá-la. E ele, como um bom amigo, até chegou a dar uns conselhos para o Quagmire. Como por exemplo devolver o bebê para Deus. O episódio começa com Peter e sua família indo até a casa de Quagmire, aonde ele estava fazendo uma venda de usados. Chris e Meg encontram alguns vídeos que ele estava vendendo, que mostravam as melhores perseguições policiais, tendo até uma dos Flintstones. Eles então resolvem assistir a essa. E nela nós vemos Fred Flintstone totalmente alcoolizado fugindo da polícia. E durante essa perseguição ele chegou a fazer algumas coisas bem sérias, como quase atropelar um pedestre, e arriscar a vida de umas crianças colocando-as em cima do carro. Mas acabou batendo o veículo, e até chegou a tentar fugir. Mas logo foi pego pelos policiais. Fugir dos policiais? E yabadaba não. Peter olhava um rádio amador, e decide comprá-lo, mesmo custando $50. Após isso, já em casa, Lois perde a paciência com Peter, já que fazia mais de 7 semanas que ele vinha mexendo no rádio, e nem mesmo chegou a tomar um banho. Ele já irritado com isso, diz que não conseguiu receber nada naquele treco. E até aquele momento, a única emissora que havia pego foi de um homem lendo notícias de lugares que ele nem sabia se existiam. Vendo isso, Chris diz ao seu pai que assistiu a um filme, e que nele mostrava que as pessoas poderiam usar as frequências do rádio para se comunicar com pessoas já falecidas. Ao ouvir isso, Peter até chega a falar que era uma bobagem, já que fantasmas não existiam. Mas logo muda de ideia. Ele então vai tentar se comunicar com os fantasmas. E surpreendentemente alguém acaba o respondendo. E era ninguém mais ninguém menos que um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele então, animado com isso, resolve ligar para o Quagmire. E o conta que estava falando com um ex-presidente já falecido. E por algum motivo ele já sabia com quem Peter estava falando. Já de noite, Peter decide levar o seu amigo fantasma em um karaokê. E diz que ia cantar uma de suas músicas favoritas. E tudo até que ia bem. Até ele resolver colocar o microfone perto do rádio. Com isso, um barulho insuportável começou a sair dos alto-falantes, fazendo com que todo mundo tapasse os ouvidos. E aparentemente Peter não se incomodava muito com isso, já que ele chega a fazer mais de uma vez. No dia seguinte, ele resolve mostrar aos seus amigos sua recém-descoberta. E até chegam a se divertir com o fantasma do ex-presidente. E Peter então fala que ele iria ser o quarto homem do grupo deles. Joe e Quagmire até chegam a concordar com essa decisão. Mas logo percebem algo de estranho naquele fantasma. Já que não se tratava do ex-presidente, mas sim de um famoso imitador, que o enganou apenas para promover o seu show. Após saber disso, Peter fala que aquele rádio era completamente inútil. Assim como seu despertador palestino. Allahu Akbar! Mais tarde, ele vai até a casa de Quagmire. E diz que havia ido buscar seu dinheiro de volta. Quagmire então diz que as vendas haviam acabado, e o manda ir para casa antes que ele se machucasse. Peter fala que não foi o único que ficou insatisfeito com a venda dele, já que aparentemente quem havia comprado aquele bebê não o quis. Ele até chega a estranhar, pois não havia vendido um. E junto dele veio um bilhete, e Quagmire decide lê-lo. E então ele acaba descobrindo que aquele bebê era na verdade sua filha. E claramente fica bem surpreso com aquela notícia. Peter fala para ele que não havia garantia de que ela era mesmo sua filha. Até que inesperadamente, o bebê faz um movimento com a cabeça. E diz o famoso bordão do Quagmire. E se antes não tinha certeza, isso então acaba meio que confirmando que ele era mesmo o pai daquele bebê. Após um tempo, Quagmire esperava pelo teste de DNA, e Joe finalmente chega com o resultado, confirmando então que a garotinha era sim filha dele. Ele o pergunta o que iria fazer agora, pois não queria filho, chegando até a implorar para alguém levá-la dali. Lois fala que ele não tinha escolha, pois a criança era a responsabilidade dele. E para ajudá-lo durante essa nova jornada, ela o presenteia com uma cesta, que continha uns brinquedos, roupas de bebê, e também uns livros. E antes de ir embora, ela o lembra que se tivesse qualquer dúvida, eles estariam do outro lado da rua. Quagmire então a sós com sua filha, resolve falar umas coisas para ela, como por exemplo, a informar que tinha uns filés congelados na geladeira. E que se chegasse em casa e tivesse uma gravata na porta,
Isso significaria que ele estava com alguém, então teria que dá-lo pelo menos umas 2 horas. Mas essa conversa acaba não dando em nada. Após um tempo, Peter e Lois resolvem ir até a casa do Quagmire. Ela então pergunta se ele já havia dado um nome para sua filha. Ele responde que sim. E decidiu chamá-la de Anna Lee. Mas acabou abreviando para ficar melhor, só que essa abreviação acabou se tornando uma palavra muito errada para se colocar em um bebê, já que ele apenas removeu a letra I. Após isso, Quagmire então os agradece pelas coisas, e pergunta o que era aquela coisa grande. Lois responde que era o cobertor do Christie quando ele era bebê. Peter fala que ele era um garoto grande, e quase chegou a partir Lois ao meio quando saiu dela. Ela continua falando que não tocava nesse assunto porque não queria fazer com que ele se sentisse mal, e até chega a contar que após ele ter nascido, tiveram que arrumar muito de seus órgãos. E o médico também a informou que ela teria sorte se passasse dos 50. Já de noite, uma mulher chega na casa de Quagmire. E após ela entrar, ele somente com um interruptor muda o visual inteiro de sua casa, para um mais romântico. Há quanto tempo tá na escola de esteticista? 2 meses. Essa noite vamos cuidar do rosto. E antes de fazerem qualquer coisa, a bebê de repente começa a chorar. Com isso, ele resolve ir dar uma olhada nela. E descobre que a razão do choro era apenas porque a chupeta havia caído no chão. Após contar para a moça que tinha uma filha, e que ela o vinha deixando acordado a noite toda há 2 semanas, ele acaba caindo no sono. Já na manhã seguinte, Quagmire ao acordar, percebe que havia um bilhete perto de sua cama. E decide ler. E após descobrir que a moça nunca havia se relacionado antes, e que talvez não fosse boa nisso, ele então decide que ia se livrar da sua filha. E vai até a casa de Peter. E conta que não estava dando conta de ser pai. Vendo isso, Peter resolve perguntá-lo se já pensou em fazer como eu posso dizer, um procedimento que as mulheres faziam quando não queriam ter o bebê. Quagmire fala que era um pouco tarde demais para isso. E então Peter lhe dá a ideia de devolvê-la para Deus. Vendo que essa conversa não ia dar em nada, Quagmire resolve perguntar de uma vez se ele e a Lois poderiam ficar com a bebê. E após Peter responder que não teria como, ele resolve levá-la para uma agência de adoção. E após a entregar, seus amigos o levam em um bar para comemorar a sua primeira noite sem a bebê. Peter diz que ele havia tomado a decisão certa. Assim como quando tentou fazer um alargamento no seu órgão genital. E Brian até tentou avisá-lo. Mas ele resolveu não dar ouvidos. Sabia que isso não ia dar certo de jeito nenhum? Não preciso disso, Brian. Enquanto via as mulheres dançando, Quagmire consegue encontrar uma característica em cada uma delas, que o fizesse lembrar de sua filha. E então ele decide que iria pegá-la de volta. Mas ao ir até a residência do casal que havia adotado ela, ele acaba tomando a decisão de deixar sua filha com eles. Após ver o quanto ela estava feliz. E nem esse momento de bom senso foi capaz de mudar o Quagmire, já que ele fala que poderia esperar sua filha completar 18 anos, para se relacionar com ela.